Boa noite, meus amores! Boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos! Nossa primeira live de 2026 e o que mais é possível. Quais grandiosas e gloriosas aventuras viveremos neste ano de 2026? Uau! Quantas possibilidades, quantos presentes estão disponíveis para gente, que a gente nem sequer imaginou poder vivenciar, acessar e receber. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente para mais uma troca, mais um bate-papo. E claro, sempre falando de consciência e o que se requer para que tenhamos muita consciência sempre. Tô mandando aqui mensagem pro pessoal para ver que eu estou online, porque nem sempre o Instagram avisa. Amores, conta pra mim, o que vocês estão fazendo de novo? Como é que tá esse janeiro? Tá bizarro? Não tá? Tá novo? Tá tudo certo? Tá antigo? Continua a mesma coisa? Como é que tá esse início de ano de janeiro? E o tema da nossa live hoje é plano ideal. Bora falar sobre plano ideal. Isso traz muitas reflexões, porque todo mundo começa o ano com aquelas perguntas, com aquelas inovações, com aquelas vontades, com aqueles desejos, né? Só que a gente acaba se esquecendo que nem tudo que a gente quer é realmente aquilo que você faz por onde para acessar e ter aquilo. Essa é a questão. E começando o ano para falar para vocês do plano ideal, é sobre não se cobre tanto agora nesse mês de janeiro. Não se cobre tanto mesmo. Se você estiver se sentindo aí lento, lenta, parece que as coisas não estão andando, a sensação é que eu tô fazendo e não tô saindo do lugar. Mês de janeiro, esse mês deste ano, ele tá assim porque é normal. Devido a todas as transições que a gente teve, devido a tudo que passou, tá sendo normal você se sentir assim um pouco meio que lento, tá? Então não se cobre tanto se você não está acelerado como foi no início do ano passado. É normal, faz parte não só da sua energia, da sua movimentação, mas sim do planeta Terra. Então acolhe esse momento desacelerado para que você também se silencie, olhe para dentro, observe o que se requer de diferente, o que se requer que eu olhe, o que eu repeti em 2025, que eu já havia repetido em 2024 e que não me tirou do lugar. Então, o que eu não quero repetir em 2026? Ou também, o que eu fiz em 2025 que deu muito certo, que eu posso continuar repetindo em 2026 e melhorando, aprimorando sempre as minhas manobras, né, as minhas movimentações. Porque quando a gente para muito para comparar, você acaba se perdendo do que realmente fez sentido para você. E como tudo muda, pode ser que sim, as suas ações também requerem uma nova mudança. E outras ações é contribuição você continuar no movimento. Só que, claro, a gente sempre pode melhorar. Porque é fazendo que você chega à maestria. Então, todo movimento que você vai fazendo, você ganha experiência. Você tem maestria naquilo que você faz, né? Ninguém sabe andar de bicicleta.
Então, quando você aprende a andar de bicicleta, você cai, você tem que aprender a virar, você tem que aprender a frear a bicicleta numa curva, né? A reduzir. Quando você pega a manha ali, fica natural. Quando você pega a manha, depois você nem presta atenção no que você está fazendo, fica automático. E assim é a nossa vida, é as nossas escolhas. Garganta seca. E como que a gente vai trabalhar esse plano ideal? É você realmente parar agora, em janeiro, nesse exato momento, e olhar qual é a minha meta, qual é o meu objetivo. Porque muita gente está querendo sair da onde está. Muita gente está querendo mudar de vida. Só que as pessoas querem mudar de vida, mas querem mudar de vida fazendo as mesmas coisas. E não tem mudança. Quando você continua fazendo as mesmas coisas, você não está olhando para aquilo que requer, não tem como você mudar de vida. Então, um primeiro passo, o que você fez em 2025, que você não escolhe repetir em 2026. Você tem que ter claro isso na sua mente. De verdade, você parar, fazer um quadro, você escrever o que eu fiz em 2025 que eu não escolho fazer em 2026. Porque quando eu tenho clareza da onde eu não quero ir, eu não chego até lá. Eu não paro naquele lugar. E você tem que ter clareza também da onde você quer chegar em 2026. Porque quando eu tenho clareza das minhas metas, dos meus objetivos, da minha vida memorável, né, da minha vida extraordinária, eu tenho que estar observando que naquele caminho que eu tô indo, o que está me levando a aproximar desse caminho? E quais são as ações que está me levando a me afastar desse caminho? Que aí você tem mais facilidade nas suas escolhas. Porque é impossível você ter clareza, você ter facilidade nas suas escolhas, se você não sabe para onde você quer ir. Então, para que você tenha um plano ideal para 2026, você tem que começar com esse primeiro passo. Você tem que ter clareza na sua mente, estrutura mesmo, do que você não quer repetir e do que você deseja alcançar. Porque todas as ações que vocês vão ter a partir de agora, quando você tem essas duas clarezas, todas as ações que vocês estiverem a partir de agora, isso vai permitir para que você tenha direção no caminho do meio. Não no caminho que você vai repetir, que você não escolhe, e no caminho que está te levando para aquilo que você deseja, que é essa vida extraordinária, que todo mundo escolhe. Claro, quem não quer vida extraordinária? Só que é impossível você viver uma vida extraordinária, uma vida memorável, se você faz a mesma coisa, se você segue o mesmo caminho, se você está com as mesmas conversas. Não tem como, né? É matemático, é científico, né? É energético, é quântico. Não tem como. Então, você tendo a consciência desse primeiro passo, já vai te trazer mais clareza, já vai te trazer mais leveza para sua vida. E aí agora eu quero te fazer outra pergunta. Quais são as possibilidades que você jamais imaginou acessar, mas que você conhece alguém que já acessou e que você diria assim, cara, o Joãozinho ali, ele tem uma vida legal. Eu gostaria de ter uma vida daquela do Joãozinho. E gente, eu não tô falando aqui de copiar, tá? Ou de invejar, não tô falando isso. Porque quando você tem uma pessoa que você se inspira nela e que você fala, cara, eu escolho ter aquela vida, você pode sim ir no vácuo daquela pessoa. E é incrível porque isso até facilita o seu caminho. Por isso que a gente tem mentores, né? Por isso que existe esses cursos aí para você pegar o caminho mais fácil. Porque o caminho já está mastigado,
né? Não quer dizer que vai ser um caminho que vai cair do céu e vai cair no teu colo, mas você já vai pegar um caminho mais fácil. Pensa em um barco, quando ele tá andando e vem um barco menor atrás desse barco. Esse barco de trás, que ele é menor que esse grande, ele vai estar protegido do vento, não vai ter tanto vento nele. Quando ele passa ali, não vai ter tanta maresia, né? Tanta ali, vai ficar balançando tanto. Porque aquilo ali, aquela água ali já está sendo, né, direcionada. Então, até o andar do barco ele vai estar mais calmo. E nem por isso ele deixou de andar. E não é porque ele está ali que ele está vivendo só na sombra do barco grande. Assim é a nossa vida, assim é as nossas escolhas. Então, quando você se inspira em alguém que está lá na frente, que está no lugar em que você escolhe chegar, vale a pena, porque ele já passou pelo processo. Percebem? Então tem essa diferença também, porque eu sei que depois vocês vão comentar: ai, mas é falar que eu copiei, porque fulano copia de mim, tá? Então a gente já não tá nessa energia mais não, gente. Vira a página, vira o disco, a gente já tá em outra energia. E quando você tem essa consciência de acessar esse ponto que você escolhe chegar, ele pode ser grandioso para sua vida. Ele pode trazer vários presentes para sua vida. Basta você fazer a escolha, você ser a ação que se requer, o movimento que se requer. E o que acontece muito é que as pessoas, elas têm mania e eu falo porque, gente, eu era assim, tá? Elas têm mania de traçar o plano ideal pequeno. Porque elas estão baseando na realidade delas atual. Então, se a minha realidade atual é dívidas, não tenho trabalho, ou trabalho e não tô dando conta, e tananá, ela não consegue visualizar algo grandioso para ela lá na frente, porque para ela parece algo impossível. Então, o segundo passo que eu quero trazer para vocês é: não pense pequeno. Vocês sabem por quê? Porque o universo, ele não tem julgamento. O universo, ele não julga se ele vai te dar 10, ou se ele vai te dar 1000, ou se ele vai te dar 10 mil, ou se ele vai te dar 10 milhões. Ele não tem julgamento. Quem tem julgamento é você. Quem tem julgamento somos nós. É o que tá aqui, ó. É o que a gente aprendeu, o que a gente foi condicionado. Por isso que para algumas pessoas parece algo fácil e para outras parece algo mais difícil. Percebem? Mas o universo, ele não tem julgamento. Então, não peça pequeno. Permita-se pedir sempre mais. E eu vou falar uma coisa. Quando a gente começa a entrar nesse fluxo, que você começa a acreditar que sim, o universo não tem julgamento e que sim, você é merecedor de tudo e mais um pouco, ele sempre te entrega mais. Você sempre recebe mais. E é incrível como a gente é surpreendido por ele. Então, seu segundo passo é fazer escolhas grandiosas. Faça escolhas extraordinárias. Porque para você viver uma vida memorável, uma vida extraordinária, você já tem que se ver como esse ser extraordinário. Não adianta você ficar aí falando: ai, porque se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer outra coisa. E aí você começa a barganha com você mesmo. E quando você começa com essa barganha interna, que a gente no Axis a gente chama de masturbação mental, quando você começa com isso, o que acontece? Você está dizendo para você mesmo: olha, você não é capaz, né? Então, já que você não é capaz, quando você for capaz, a gente faz isso. Só que quando a gente vai pro quando, a gente vai pro espera, a gente vai pra escassez, a gente vai pra limitação. E aí, meu amor, você não cria.
Então, o que se requer para que você esteja presente com você e esse segundo passo seja grandioso? Que esse segundo passo seu seja extraordinário. Então, bora lá. Se eu sei o que eu fiz em 2025, que eu não escolho repetir em 2026. Se eu tenho clareza do que eu quero repetir em 2025 e 26, porque em 2025 funcionou. E eu posso melhorar, porque a gente sempre pode fazer melhor. Sempre pode subir. Sempre, gente, sempre, para tudo tem uma coisa melhor. E mais eu faço, mais eu aprimoro. Mais eu faço, melhor fica. Né? Não é as comidas de vó que é gostosa? Por quê? Quantos anos elas passaram cozinhando? Então, tudo pode melhorar, tá? Quando eu tenho isso, o segundo passo é clareza na minha vida extraordinária. Sem pedir por pouco, sem limitação. Não baseado na minha vida atual. E sim pensando, vivenciando, me sentindo já, tomando posse, como dizem, tomando posse, vivenciando na carne, energeticamente dizendo já lá na frente como seria essa minha vida extraordinária. Terceiro passo, você vai fazer uma lista do que você, ou de coisas, de funções, de ações, de conexões, tudo que você foi analisando, sabe? Você vai colocar nessa lista do que te aproxima da sua meta. E tudo que tiver fora dessa lista, você não vai fazer. Mesmo que você receba convites durante o ano. Você vai fazer a seguinte pergunta: verdade, isso me aproxima do meu objetivo? Ou isso me distancia do meu objetivo? Verdade, isso vai contribuir para que eu tenha essa vida extraordinária? Ou isso vai me paralisar, vai me atrasar, vai fazer com que eu diminua a velocidade? E você não pode estar olhando para o seu processo baseado na velocidade que você está indo no caminho. Porque vai acontecer meses em que você vai estar na velocidade de um avião. E vai acontecer meses ou dias em que você vai estar na velocidade de uma bicicleta. E tá tudo bem. O importante é que você não pare. O importante é que você não se paralise. Que você continue presente e com clareza nas suas escolhas, com leveza nas suas escolhas, sem ir para uma realidade reativa, para uma realidade presuntiva. Realidade presuntiva é aquela realidade em que você presume uma situação. E reativa é a reação que você tem daquela presunção. Percebe? E às vezes nem é aquilo. Hoje eu tomei café com uma amiga e ela estava me contando, a gente estava falando sobre isso, e na hora eu falei para ela: você foi direto para uma realidade reativa. Porque uma pessoa teve uma ação e ela automaticamente já foi para a reação. Ela não esperou, foi automático, blum. Só que passado um tempo, algumas horas ou alguns dias, ela teve o retorno daquela ação, que não foi nada daquilo que ela pensou e que ela já reagiu. Percebe? Então, quantas atitudes você toma, você cria na sua cabeça
por presunção sua, por julgamento seu. Quantas pessoas você não conhece que julgam sem estar vivenciando o processo? E tudo é escolha, como tudo é permissão. Então, se tudo é escolha, o que eu estou escolhendo? Quais são as grandiosidades que eu estou escolhendo? Ou eu não estou escolhendo ser grandiosa? Minha grandiosidade é só na língua. Mas na minha ação eu não estou sendo grandiosa. Se tudo é permissão, qual é a permissão que eu estou dando aqui? Eu estou permitindo ser esse ser grandioso que eu estou tanto almejando? Ou simplesmente eu estou aqui retraída, observando, julgando e não estou na permissão de receber? Porque muitas vezes eu falo, não, eu permito, não, eu recebo, mas você não está na permissão de receber. Que é o que a gente trabalha muito. Receber, eu recebo de tudo e de todos, sem nenhum ponto de vista sobre o julgamento. Esse é o receber. E aí muitas vezes a gente recebe no desconforto. Porque às vezes, para mim alcançar aquele objetivo lá na frente, que está direcionado à minha meta ideal, meu plano ideal, eu tenho que dizer 3 ou 4 ou 10 não para algumas pessoas que eu sempre disse sim. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão me julgar. E eu não estou na permissão de receber julgamento. E aí é onde você tem a sua pré-queda. E você para de criar. Porque você não consegue romper a bolha do próximo nível. Porque você está mais preocupado com o que vão dizer de você, se vão te julgar ou não, do que com a sua criação. E é incrível que quando você tem essa clareza, tudo fica mais leve. Porque você percebe que você é responsável pelas suas escolhas. Você não é responsável pela escolha do outro. E até aquele outro ser que você estava tanto colocando a mão, que você estava tanto dando a mão para puxar ele para cima, né? Pro teu lado, tirar ele mesmo do buraco. Se ele não está na escolha de sair do buraco, não se culpe. Deixe ele ali. Mas Renata, se eu não tirar ele do buraco, ele vai se afogar. Ok, é a escolha dele. É a escolha dele. Eu tava vendo um vídeo esses dias, eu até repostei ele nos meus stories, de um terapeuta que tava gravando as lives que ele fazia o atendimento direto. E aí ele é direto, ele é cirúrgico, ele é objetivo. E as pessoas chegavam, ai, mas é porque é a minha mãe, ai, mas é porque é a minha filha, ai, mas é porque é o meu pai, ai, porque é meu marido. As pessoas nunca chegavam e falavam pra ele, não, eu não consigo dizer não. Eu não consigo parar de culpar minha mãe. Eu não tenho coragem de dizer não para o meu marido. Sabe? Coisas assim. E como ele era cirúrgico, muitas pessoas gostavam da maneira dele, mas tinham pessoas que o criticavam enormemente. Que cara grosso, como que pode ter um terapeuta assim? E ele falava na cara pro pessoal, olha gente, vocês querem contar a historinha pra vocês? Não vem fazer terapia com pessoas que trabalham com energia. Vai para um psicólogo, porque eles estão ali para ouvir vocês. E é mais ou menos isso. E não são todos também, não tô aqui para falar de psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta energético, não é essa a minha intenção. Eu já tô falando que depois vocês vão lá no meu privado cheio de blá blá blá. A questão é,
Não é todo mundo que está preparado para falar sobre autocuidado, autoconhecimento. Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem estômago para admitir que se tá no barril de merda, foi ele que entrou lá dentro. Não é todo mundo que tem estômago para admitir que se não tá numa vida memorável, foi porque foi uma escolha dele. Sempre tem uma terceira pessoa que quer culpar. Ou é o chefe, ou é o marido, ou é a mãe, ou é o pai, ou é o patrão, ou é o governo, ou é o tempo. Sempre tem uma desculpa. E dói, gente, não é todo mundo que está preparado mesmo. Você só consegue crescer quando você assume a sua autorresponsabilidade. Então não tem como você também traçar um plano ideal para 2026 se você não faz essa autoanálise da sua vida, se você não é sincero com você. E aí, mais uma vez, o que você repetiu em 2025, que você não escolhe repetir em 2026, mas que já faz anos que você vem repetindo que você está no mesmo lugar. Só que você não admite. É sempre culpa de alguém, menos a sua. Percebem? Você tem que ter clareza disso. Porque quando eu tenho clareza do que eu sou, o que eu vivi, vivenciei, que eu não escolho mais na minha vida e para onde eu quero ir, as coisas não me atingem com facilidade. E esse ano de 2026 agora, ele vai estar gritante. As pessoas estão sem paciência. As pessoas estão tendo dificuldade emocional altíssima. Então, surtos vão começar a acontecer. Se você não estiver conectada com você, com essa força divina, com a sua centelha divina, com essa gênese energética sua, que cada um tem uma, né? Que cada um é único, apesar de sermos um só, cada energia é única. Se você não estiver conectado com essa gênese, com essa energia única, se você não estiver conectado mais com a natureza, de andar mesmo com o pé no chão, abraçar a árvore se você quiser, conversar com as plantas, parecendo louco mesmo. Antes todo louco fosse assim. E você estiver ali, ó, soltando tudo aquilo que não é seu, vocês não vão aguentar. Vai começar a surtar geral. Porque o vitimismo, ele tá instalado, é coletivo. A gente foi condicionado para isso. E aí tem aquelas vítimas vingativas, então, que misericórdia. Percebe? E você vai falar, tá, Renata, gente, todo caso é um caso, tudo tem um movimento. E é por isso que os terapeutas estão aí, para acompanhar esses processos de vocês. Só que nem todo mundo tá pronto para fazer o movimento. E as pessoas, assim, elas chegam nos consultórios com 40 anos, com 50 anos. É um BO atrás de outro BO. E querem que em 3 sessões, resolva. São camadas e camadas. Já faz algum tempo que eu tô trabalhando com as terapias. Vocês não têm noção do tanto que eu invisto em terapia em mim. O tanto que eu faço terapia. Renata, você faz limpeza? Faço, mas eu recebo muita limpeza. Renata, você aplica processo? Aplico, mas eu também recebo processo. Eu recebo barras. Eu aplico barras, mas eu recebo barras. Percebe? É algo que não tem como você não estar alinhado com isso.
Só que as pessoas, elas estão tendo prioridades diferentes. Tem pessoas que prioridade para ela é ir fazer um final de semana no churrasco. Ou pro pessoal que mora aqui, é ir para um concerto no final de semana. Mas prioridade para ela não é você pagar 1, 2, 3 sessões para cuidar de você, do seu corpo, da sua mente. Então, como que você quer ter uma vida extraordinária, ser esse ser que você apenas não se conectou com ele ainda, você apenas não o viu muitas vezes, né? Se você não está olhando para isso. Se você não está conseguindo investir em você, cuidar de você. Que responsabilidade é essa com o outro se você não está se cuidando? Como eu posso me considerar uma boa mãe se eu não me amo? Como que é o meu filho eu posso falar que eu amo? Se eu não me amo, se eu não me cuido? Se eu não me priorizo? Como eu posso me considerar uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga, se eu não me cuido, se eu não me priorizo? Percebem? Qual que é o seu papel? Se hoje você for tirar todos os seus títulos de mãe, de tia, de vó, de farmacêutica, psicóloga, o que for, tirando todos os seus títulos, quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui em planeta Terra? Você é feliz? Você tem gozo pela vida? Hoje eu tava voltando do supermercado com meu filho e eu tava dirigindo e eu pedi pra ele tirar uma foto. Falei, amor, tira uma foto pra mamãe. E ele tirou uma foto. E às vezes a gente tem que estar até presente quando a gente tá conduzindo, né? E eu assim, e teve uma hora que eu olhando assim pra paisagem, eu fui. Aí eu voltei. O tanto que a paisagem tava linda. Depois vocês olham no stories. Nevou esses dias, então não tinha muita neve, mas tinha um pouquinho de neve assim. E aquele meio quase que pôr do sol com as árvores assim. Gente, aquilo me encheu o coração. De verdade, assim, de gratidão, de amor. Você sente a presença de Deus em todas as coisas. E eu olhei para aquilo e eu falei, gratidão, Pai, por eu estar aqui. Gratidão por eu estar contemplando essa paisagem. Parece uma pintura. E pode parecer uma coisa boba. Mas você é feliz com as coisas simples? Porque como você vai ter uma vida extraordinária lá na frente se você não consegue sentir o regozijo do simples, do agora? Não espera. Ai, porque quando eu tiver isso, vai estar maravilha. Ai, porque quando eu tiver... Para, você é ser humano. O ser humano, quando ele obtém as coisas, ele quer subir, ele vai fazer um upgrade aí. Não tem jeito, baby, não tem. Se você compra uma casa com piscina, porque o seu sonho é ter uma casa com piscina, a partir do momento que você compra essa casa com piscina, você quase não vai entrar nessa piscina. Você pode entrar muito na piscina nos primeiros meses. Vai passar o tempo que você quase não vai entrar na piscina. Por quê? Porque aquilo não tem tanta graça para você. Você vai atrás de algo novo. E não é desfazendo. Não, é que nós, seres humanos, nós somos assim. Se você sobe de cargo, você não vai querer ficar só naquele cargo. Você vai querer outro cargo.
Se você tem um aumento, você vai querer mais aumento. Se você faz uma viagem, sei lá, para Portugal, por exemplo, você não vai querer ir só para Portugal. Você vai querer conhecer outros países. Você vai querer ir para Paris, você vai querer vir para Suíça, você vai querer ir para França, né? Para Alemanha. Você vai querer. Você vai querer ir para Dubai. A gente estava conversando esse final de ano, né? E eu falei, cara, vamos para Dubai? Bora para Dubai? Eu falei, porque eu quero ir para Dubai. Vamos para Dubai. Assim. E a vida, ela é movida disso. Ela é movida de novidades, de novos desafios. Então, o que você fez de novo em 2025 que foi incrível para você? Que foi sensacional para você? Que te deu prazer, que te deu tesão, que você riu para trás, que te deixou leve e que você falou, uau! E que hoje você fala, tá, foi legal, mas para 2026 eu quero fazer outra coisa. Percebe? Isso é a essência. Isso é o ponto. Nós sempre vamos ter mais. A buscando mais, a fazer mais, a experienciar mais, a exercitar mais coisas diferentes. Isso é permissão. E você pode perceber que essas pessoas que se jogam no desconhecido, essas pessoas que fazem coisas extraordinárias, elas levam a vida com mais facilidade. Aquelas pessoas que só fazem a mesma coisa porque para elas tá cômodo, normalmente essas pessoas são frustradas. E eu também essa semana estava conversando com uma outra amiga, onde ela estava falando para mim da frustração da mãe dela. E aí ela veio me dizer e ela falou, amiga, a minha mãe ela tá frustrada porque ela viveu uma vida boa, mas ela era uma pessoa que ela mesma acabava afastando as pessoas dela, porque tudo tinha que ser do jeito que ela queria, e ela não erra. Olha que incrível, ela é uma pessoa perfeita, encontramos um ser perfeito. Ela não erra. E agora, numa certa idade que ela tem, tá pior. E você percebe que toda a frustração dela não ter se encontrado, dela, sabe, de ter vivenciado algo, mas assim, ela sobreviveu, ela não viveu. Que tá querendo jogar agora pra cima da filha. E aí ela falou, eu não aceito isso pra mim, eu não quero isso pra mim, isso foi escolha dela. E eu falei, uau. E eu fiquei super feliz de ouvir ela falar isso, porque ela teve essa consciência. Então, é necessário, às vezes, você soltar. Seja uma mãe, seja um irmão, seja um filho. É necessário você soltar para que eles vivam a vida deles. Mesmo que você sabe que eles vão estar caindo no buraco, que vão estar quebrando a cara, que vão estar fazendo merda. É decisão deles, é escolha deles, percebe? Você tem que viver a sua vida. Você tem que ser feliz, você tem que ter gozo pela vida. E quando você tem essa consciência, tudo fica mais leve. E aquelas coisas que antes pareciam profundas, elas já não te afetam mais com tanta facilidade. Percebe? E isso é algo grandioso. Hoje eu vi um vídeo de uma mãe reclamando do filho, que o filho tem 30 anos e teve um casamento falido, que não deu certo, e ele voltou para casa. E ela estava reclamando no vídeo, ela falando, eu por imensas vezes passei a mão, socorri, ajudei, e hoje ele tá na minha casa
com 30 anos de idade e é um adolescente. Ele não quer buscar trabalho e ele fica até de madrugada jogando e não tá preocupado porque a geladeira tá cheia, eu tô pagando as contas. E ela, quem errou? Fui eu que pus a mão. E é verdade. A gente erra muito como pai e mãe. E sempre vai errar, porque nós somos humanos. E quanto menos a gente tenta ser perfeito como pai e mãe, mais assertivo a gente é. E é incrível porque você acaba prestando atenção que você está construindo um filho frágil. Porque quando ele sabe que pode contar com você, só que se ele souber que ele faz merda e que você tá ali, isso também não é contribuição. Porque o dia que você não tiver, o que ele vai fazer? Percebe? Então, qual é o legado que vocês querem deixar? Qual é a vida que vocês querem triar para amanhã? Porque a gente tem certeza do hoje, mas e amanhã? Qual é a vida que você quer triar para amanhã? O que você quer construir para amanhã? E muita gente tá falando, eu escolho mudança, eu escolho isso, eu escolho aquilo. Mas você já fez o seu plano ideal? Você já tem clareza o que você não quer repetir? Para onde você vai? Quais são as ações que te aproximam daquilo que você está almejando? Quais são as atividades que você vai fazer que vai trazer você para aquele lugar? Quais são as mesas que você vai sentar? Quais são as pessoas que você vai se conectar? Quais são os lugares que você vai vivenciar algo novo, algo experiente? Eu tenho uma amiga que tá aqui na Suíça, e aí a gente se encontrou, a gente conversando, e ela falou, Rê, quem conhece a Suíça não quer voltar pro Brasil. Cara, isso aqui é lindo. O respeito, o jeito que as pessoas, né, tratam, a forma, até o jeito de se comportar, sabe? De sentar na mesa, o jeito de pedir as coisas, tudo. Ela tá encantada com a Suíça. E ela, cara, não dá vontade de ir embora. E aí eu falei pra ela, eu falo sempre que todo mundo que não conhece essas experiências assim extraordinárias deveria vivenciar isso ao menos uma vez na vida. Porque quando você vivencia algo novo, algo extraordinário, você não se contenta com algo medíocre. Então você não vai querer ficar na média mais. Porque nós fomos condicionados para estar na média, para viver da média. E sim ter uma vida medíocre. Por isso que quando uma pessoa ela vivencia algo extraordinário, as pessoas julgam tanto. Percebem? Porque aquela outra pessoa que está vivenciando algo extraordinário, ela é um retrato que você está vivendo uma vida medíocre. Mas é por escolha sua. Só que você não se reconhece. É mais fácil você colocar a culpa no outro. Essa é a diferença. De apontar o dedo para o outro. Então, o meu recadinho para vocês é esse. Primeiro passo. O que eu fiz em 2025 que eu não quero fazer em 2026. O que eu fiz em 2025 que deu muito certo, que eu quero fazer em 2026, melhorar e aprimorar. O que eu escolho como grandioso, sem limitação, não pensando na minha vida atual, mas sim pensando no meu eu grandioso, extraordinário. E claro, quais são as coisas novas? Quais são as atividades novas, as pessoas novas, os lugares novos? Quais são as minhas experiências novas que eu escolho vivenciar?
para que isso tudo me aproxime do meu plano ideal, do meu objetivo, da minha meta. Essa é a minha live para vocês hoje. É a minha consciência para vocês hoje de como você pode começar a traçar o seu plano ideal. Porque quando eu tenho clareza de tudo isso, eu sei qual é o caminho do meio. Então, com certeza, isso vai fazer com que você ande no caminho do meio. E claro, como eu sempre disse, cada um no seu processo, sem comparar a velocidade de ninguém. Simplesmente vai no teu processo. E eu espero de coração que vocês consigam conquistar esses planos perfeitos, esses planos ideais de vocês para 2026, grandioso. Sem se esquecer que você é um ser infinito. E um ser infinito, ele pode todas as coisas. E pense grande, peça mais. Porque o universo, ele não tem julgamento. Ele simplesmente é a ação que se requer. Quem julga é você. Então, pare de se julgar. Tá bom, amores? Beijo. Gratidão, amor, são seus olhos. Ela colocou aqui, uau, você está brilhando hoje. Oi, amores. Beijo, beijo, beijo. Gente, eu não vou estar falando o nome de todo mundo, mas gratidão a todos vocês que chegaram aqui, a todos vocês que vão assistir no gravado. E é isso. Bora pra cima, porque a vida ela é maravilhosa, ela é linda. E quando você começar a reconhecer essa gênesis, né, essa energia única, primordial em todas as coisas, você vai entender que faz sentido e uma hora a conta fecha. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até semana que vem. Beijo, amor. Tchau, tchau.